Ranger, trincar ou apertar os dentes durante o sono, ou até mesmo durante as atividades diárias, são sinais de bruxismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial tem o problema. Essa movimentação inconsciente da mandíbula provoca uma série de consequências que vão do desgaste à fratura dos dentes, passando por dor de cabeça crônica e até mesmo problemas mais sérios de saúde. Bruxismo. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a dentista Letícia Teixe, especializada em ortodontia, DTM, disfunção temporomandibular e dor orofacial. Ela que também é mestre em Ciências da Saúde e professora da FMP Fase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Doutora Letícia, normalmente as pessoas associam o bruxismo somente ao ranger, dos dentes, mas o apertamento também é classificado como bruxismo, né? Sim, o bruxismo ele pode ser dividido em duas partes, né? O bruxismo em vigília, que está associado ao apertamento dos dentes durante o dia, e o bruxismo do sono, que pode ser o ranger ou apertar dos dentes à noite, né? Ele está vinculado a essas duas situações circadianas, que é durante o dia e durante a noite. Então, a gente chama de bruxismo do sono, que acontece durante a noite, que pode ser ranger ou apertar, e o apertamento que acontece durante o dia. Normalmente a pessoa não tem a menor consciência de que está fazendo isso, né? Tanto o ranger quanto o apertamento, né? Sim, a grande maioria dos indivíduos não sabem que apertam os dentes durante o dia. E durante a noite estamos dormindo, dificilmente você vai saber. Normalmente o indivíduo tem esse conhecimento quando tem o relato de alguma outra pessoa que dorme próximo, que ouve o barulho dessa pessoa rangendo os dentes. Uhum. Para que as pessoas tenham uma noção, o normal durante o dia é que a gente não fique lá com os dentinhos colados, né? Uhum. Eles têm que ter um espaçamento entre a arcada superior e a arcada inferior. Sim, o normal do indivíduo é não apertar os dentes, né? A gente só aperta os dentes, ou na verdade não aperta, a gente só encosta os dentes para a função durante o dia, exatamente, para a função mastigatória. Então, fora essa função, nós não devemos apertar os dentes. Então, o que a gente recomenda, inclusive para os pacientes, para os indivíduos que querem reconhecer que apertam os dentes, é manter a língua entre os incisivos, entre os dentes superiores, deixando os dentes ligeiramente separados, que é a posição de repouso que a gente deve ficar. Uhum. E esse impacto dessa batida do dente ou do apertamento é um impacto muito grande, né? As pessoas não têm noção da força que é colocada ali. É muito grande mesmo. Dá para fazer uma comparação aí? Olha, na verdade, a gente pode medir isso, mas não é muito comum, que seria pedir para o paciente para apertar os dentes e mensurar a atividade máxima dele voluntariamente, ou seja, ele mesmo apertando. Quando a gente pensa em 20% dessa força máxima que ele possa fazer, isso já é considerado um apertamento, um fator de risco, uma parafunção, quando ele atinge 20% dessa atividade que seria dele voluntária. As causas, na verdade, é um problema multifatorial, né? Passa aí muito pela ansiedade, mas tem outras causas, né? Sim, quando a gente fala em causas, é importante que nós possamos separar os tipos de bruxismo, porque a fisiopatologia deles é diferente. Então, quando a gente fala em apertamento dos dentes, está muito relacionado à ansiedade, ao estresse. Já o bruxismo do sono, ele já está mais relacionado à própria hereditariedade. E existe também, a gente pode chamar o bruxismo secundário, por exemplo, secundário ao fumo, ao álcool, a algumas drogas. É o caso, por exemplo, de medicamentos antidepressivos. Sim. Eles pioram para quem já tem e podem gerar em quem não tem? Como é que é? Em alguns indivíduos que fazem uso de medicações, como por exemplo, recaptadores de serotonina, que são alguns antitipos de antidepressivo, eles diminuem a produção de alguns neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, e aí aumentam a atividade involuntária do músculo. Então podem gerar, sim, aumentar o bruxismo em alguns indivíduos. Nesses casos, tem algo a ser feito para diminuir esse bruxismo? Uma pessoa, nesse caso, já usa a medicação, não pode ficar sem a medicação? Então, se a gente associar que realmente o bruxismo veio depois do início do uso dessa medicação, pode ser utilizado alguns antídotos, ou seja, alguma outra medicação para cortar esse efeito. E, dependendo do médico, a gente entender se aquela medicação pode ser substituída. Então, depende do porquê que o indivíduo está utilizando aquela medicação. Mas existe, sim, drogas que a gente usa como antídoto para eliminar esse efeito colateral. Pessoas que têm refluxo também estão mais propensas a ter o bruxismo?
Então, o refluxo, né, ele está associado sim ao bruxismo, mas são estudos mais recentes que mostram essa associação. O que se acredita é que durante o sono, né, você pode ter a regurgitação ou a azia, e isso pode causar microdespertares, que o paciente tem, não chega a ter consciência, mas ele pode ter perturbações no sono que são capazes de gerar ou de aumentar o bruxismo do sono. Então, acredita-se que esses microdespertares gerados pelo refluxo pode vir a aumentar a incidência de bruxismo do paciente. O próprio incômodo, né, que o refluxo provoca. Sim, isso, né? Geraria esse microdespertar, que são pequenas perturbações durante o sono, que são responsáveis pelo aumento do bruxismo, pela ocorrência do bruxismo nos indivíduos. Algumas doenças também podem levar ao bruxismo, como, por exemplo, o Parkinson? Sim, existe também aí sim vai pela mesma linha. O Parkinson, e assim como o bruxismo, são distúrbios de movimento, né? Então, quando você tem alterações na liberação desses neurotransmissores, você pode ter o aumento dos movimentos, tanto orofaciais quanto de outras partes do corpo. Também pode ser causado por um problema físico, quer dizer, má oclusão, problema na arcada mesmo? Não, isso já está bem definido na nossa área. Nenhum problema de falta de alinhamento dos dentes ou de interferências dentárias, nenhum problema de oclusão causa bruxismo do sono, né? O bruxismo, ele é um mecanismo de ação do sistema nervoso central e não de situações periféricas. Então, isso já está bem estabelecido que não tem relação. Agora, a pessoa pode ter uma disfunção temporomandibular e o bruxismo, né? Sim, o bruxismo não isso é importante que às vezes os pacientes, as pessoas confundem bruxismo com disfunção temporomandibular. O bruxismo, ele é uma parafunção. Alguns indivíduos têm disfunção temporomandibular. O bruxismo, ele pode estar presente em alguns pacientes que têm disfunção temporomandibular. 8 a cada 10 pessoas que têm DTM articular, que acometem articulação temporomandibular, podem apresentar o bruxismo, mas o que mais acontece é o apertamento e não o bruxismo do sono, né? O apertamento, tanto durante o dia quanto à noite, ele pode estar mais associado a essas disfunções temporomandibulares. Na verdade, a disfunção temporomandibular, ela pode envolver tanto os músculos da mastigação ou articulação temporomandibular. Então, o apertamento dos dentes, tanto durante o dia quanto à noite, é o mais importante quando você relaciona o bruxismo com as disfunções temporomandibulares. Esse bruxismo, ele pode ser um fator que inicia ou que perpetue essa disfunção temporomandibular. E, principalmente, está mais relacionado às DTMs articulares. A gente vai falar mais adiante do tratamento, mas quem tem DTM faz um tratamento diferenciado do bruxismo? Sim, com certeza. É essencial que o paciente tenha o diagnóstico de qual disfunção temporomandibular ele tenha, para que o protocolo de tratamento adequado seja instituído para aquele paciente. O bruxismo, ele é um tratamento como fator de risco, porque quem tem bruxismo aumenta o risco de você desenvolver disfunção temporomandibular. Então, você tem que tratar o paciente que tem apertamento, que tem o bruxismo, só que isso é uma coisa à parte do diagnóstico que o paciente tenha da disfunção temporomandibular. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre bruxismo. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre bruxismo. Nossa convidada é a dentista Letícia Teixe, especializada em ortodontia, DTM, disfunção temporomandibular e dor orofacial. Ela que também é professora da FMP-Fase. A gente estava falando, né, das relações do bruxismo com outras disfunções, com outros problemas, e faltou falar sobre a apneia, né? Na verdade, a apneia também está relacionada, como nós falamos, com o aumento de microdespertares. O indivíduo que tem aqueles momentos de falta de ar ou o próprio ronco, pode gerar maior de microdespertares e também aumentar
ao acontecimento do bruxismo. E é importante, nos pacientes que tenham as duas condições, salientar que o tratamento ele é diferente, porque as placas estabilizadoras elas são contraindicadas para pacientes que têm apneia e ronco primário. Quando você tem que acontece essas perturbações durante o sono é que favorecem ao aparecimento do bruxismo. E aí essa pessoa, na verdade, dorme mal, é aquela pessoa que acorda cansada sempre, né? E tem uma qualidade do sono ruim, está muito relacionada à apneia, né? O paciente que acorda cansado, que tem uma qualidade do sono ruim. E isso gera um problema, assim, uma bola de neve, né? Porque dorme mal... Fica ansioso, fica estressado, né? E aí causa sempre outras variabilidades. E o próprio problema no sono vai, né? A gente tem um aumento dos distúrbios do sono. Então, é muito importante que a gente tenha, que a gente chama de higiene do sono, né? A gente orienta muito os pacientes em relação à qualidade de vida, qualidade do sono. Hoje com o celular, com televisão na hora de dormir, então a gente orienta muito que você faça, adeque a hora do seu sono para que você durma melhor. Exatamente, antes de dormir. Né? Nada de aparelhos na cama, o ideal nada é que disso. Não. O ideal é que você não faça isso na hora de dormir. O que vocês... analisam na hora que a pessoa chega no consultório? Quais são os sinais? Normalmente, a primeira coisa que a gente pergunta é se você dorme com alguém ou se alguém pode perceber algum barulho ou alguma situação. Então, um relato do próprio bruxismo, junto com o exame clínico, né? Que você pode ter desgaste dentário, mas ele por si só não fecha um diagnóstico de bruxismo, fraturas recorrentes, tanto de dente quanto de restaurações, sensibilidade matinal ao acordar da musculatura ou dor ou sensibilidade ao final do dia. Isso é muito importante para a gente relacionar se acorda com o bruxismo do sono, o apertamento, e se ao final do dia, se é o apertamento durante o dia. Hipertrofia da musculatura do masseter. Então, são os sinais que a gente percebe e também junto com um outro exame. Em algumas ocasiões, a gente solicita, que é o exame de polissonografia, para que a gente tenha certeza, né, realmente, que o paciente tenha esse bruxismo. A gente pode juntar todas essas informações. A polissonografia, que é aquele exame do sono, que é, né? O exame do sono, que também é importante para detectar o ronco e a apneia. Também pode causar, e pode ser um dos sinais, a retração gengival? Sim, não só do bruxismo, né? Mas a fratura de restaurações, o dano periodontal, que seria a retração de gengiva, pode acontecer, sim. E as consequências? Quem tem o bruxismo e não trata? Então, o bruxismo, quando a gente tem sempre que falar dele, a gente precisa dividir, né? Quando a gente pensa no bruxismo do sono, no ranger dos dentes, a consequência é o desgaste dentário a longo prazo, quando não acontecem também no apertamento fraturas, mas o ranger, ele causa mesmo o desgaste dos dentes. O paciente que não usa a placa, ele ao longo dos anos, ele vai ter o desgaste, ele vai ter que passar por uma reabilitação para devolver a forma, o tamanho dos dentes e a função dos dentes. Então, tem pacientes que perdem a forma completamente, diminuem a altura inferior da face, e aí ele precisa fazer prótese dentária para recompor aquela estrutura dentária que foi perdida. Já o apertamento, né, dos dentes, ele pode aumenta o risco do paciente ter um problema de disfunção temporomandibular, por exemplo. O apertamento pode levar a recessões gengivais, a fratura dos dentes, enfim, como a gente E um próprio, na DTM, um desgaste, né, da articulação também, né? Quando a gente fala em disfunção temporomandibular, já inclui, né? Você tem o diagnóstico das disfunções musculares e articulares, e dentre as DTMs articulares, o apertamento aumenta o risco da gente ter artralgias, osteoartroses, que podem ser o processo de degeneração da articulação, e limitações de movimento. A gente pode ter como consequência esse tipo de situação quando o paciente já tem uma predisposição a ter uma disfunção temporomandibular. Pode ter relação também com zumbido no ouvido? Alguns pacientes podem relatar zumbido, assim como na disfunção temporomandibular também. Porque tem uma relação direta, né? Tá tudo aqui muito próximo. Tem a ver com a vibração da musculatura, a proximidade. Então, em alguns pacientes podem relatar, sim, o zumbido. O impacto na vida das pessoas é muito grande, né? Principalmente nos casos em que tem uma dor crônica, né? Pode levar à depressão também. Na verdade, a ansiedade, a depressão, elas podem estar também envolvidas nesse processo. Aumentar, no caso,
quem tem ansiedade aumenta o apertamento, né? E aí você tem pacientes com dor crônica que podem ter sinais de depressão também. Então, a gente sempre procura selecionar esses pacientes para que eles tenham um tratamento diferenciado, porque esse tipo de paciente merecem outros tratamentos que não só o uso, por exemplo, de placa estabilizadora. Tratamento. Vamos entrar então agora no tratamento, finalmente, que é o que o pessoal está esperando. Como tratar o bruxismo? Existem várias formas, na verdade, né? Dependendo do tipo, né? Isso. Na verdade, o bruxismo não tem cura, né? Vamos dizer assim. A gente faz um controle e a gente faz uma prevenção dos possíveis danos. Então, a gente passa basicamente como proteção dos dentes e de todas as outras estruturas, a utilização da placa rígida, que é que é a que a gente preconiza hoje, a placa que tem algumas características de espessura, de rigidez. Ela é feita de acrílico? De acrílico rígido. Existem outras placas resilientes, mas que elas podem até aumentar o apertamento, o bruxismo de quem tem. Ela protege o dente do desgaste, mas ela pode aumentar esse apertamento. Né? E aí não seria o ideal. E não protege a articulação. Não protege a articulação, exatamente. Ela só protege do desgaste do dente. A placa é considerada por vocês assim primordial para proteger, né? Além da placa, que outros tratamentos? Olha, a gente pode pensar em alguns tipos de medicação, mas a gente não tem segurança e eficácia dessas medicações a longo prazo. Então, a gente pode utilizar a curto prazo, principalmente para alguns pacientes que tenham diagnóstico de disfunção temporomandibular. O Botox, que está na moda, ele não é indicado para todos os pacientes que tenham bruxismo. Na verdade, ele pode até causar problemas mais sérios para pacientes que tenham DTM articular em conjunto com o bruxismo. Pode causar, por exemplo, uma osteopenia do osso. A gente precisa estar atento a que pacientes podem fazer uso da toxina botulínica. Então, quem tem que indicar o uso dela é um especialista em disfunção temporomandibular. Então, são pouquíssimos casos que a gente indica, tá? E não existe na literatura... Existem uns procedimentos que entram na moda, digamos assim, na verdade tem que ter cuidado, mas para o bruxismo, não. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando indica e quando usa esse tipo de tratamento. Quando é indicado, que são esses poucos casos que você falou, como é que é feito? Qual a função do Botox nesse caso? Na verdade, a gente indica basicamente para pacientes que têm pontos de gatilho, na verdade, o DTM muscular, para inibir a liberação de substâncias que geram dor. E a gente normalmente utiliza para pacientes que são refratários, ou seja, que não evoluem bem com um tratamento conservador. Toda vez que a gente institui um tratamento para o paciente, a gente começa sempre com uma terapia que a gente chama de menos invasiva. E aí, quando as terapias menos invasivas não dão efeito, a gente passa para outros tipos de tratamento. Mas para o bruxismo por si só se o paciente realmente não se adaptasse à placa, tivesse com muitas fraturas, que a gente conseguisse justificar algum benefício da toxina botulínica em relação ao tratamento conservador. Mas para casos refratários de dor é que a gente indica em casos específicos também. Agora, mudança de hábitos, né? Exercício físico. Sim, porque... Isso é recomendado mesmo, né? É recomendado, porque se a gente estava falando aí do estresse, da ansiedade, o exercício físico dá uma qualidade de vida melhor, uma qualidade do sono melhor, o que ajuda muito a gente a reverter esse quadro. E também uma coisa que a gente não falou é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda nessa modificação dos nossos hábitos, né? Então, também é muito importante em relação a terapia cognitivo-comportamental também é bastante indicada. Meditação também. Algumas pessoas acreditam na meditação, na acupuntura, né? Nunca é demais, né? A gente indicar esse tipo de terapia. Existem vários recursos aí para ajudar essa pessoa nesse processo. Isso. E no caso das placas, que são fundamentais, uma vez feita a placa, não é definitivo. Na verdade, tem que ter um acompanhamento e ela tem que ter um ajuste, né? De quanto em quanto tempo, como é que é isso? O ideal é que quando a placa ela vai proteger os dentes. Se você só colocar a placa e não fizer ajustes, ela vai
fazer essa proteção. Mas o ideal é que a gente faça ajustes periódicos, dependendo da indicação dessa placa, mas via de regra a cada 3 meses, para que a gente possa fazer uma modificação dos contatos dentários nessa placa. Isso foi como se a gente confundisse um pouco, né, o sistema nervoso central da gente, porque quando a gente fecha, a gente morde a placa, ao longo do tempo o nosso organismo passa a perceber a placa como se fossem os nossos próprios dentes. Então, quando eu vou e modifico os contatos do dente na placa, eu mudo, isso é chamado de input periférico, né? Então, a gente costuma modificar a percepção dessa placa pelo nosso sistema nervoso central. E por isso que é importante de tempos em tempos fazer esse ajuste. Sim, com certeza, sempre voltar ao profissional que fez. No caso de criança que tem bruxismo, também é indicada placa? Então, as crianças, na verdade, elas são quem mais são acometidas pelo bruxismo, né? Enquanto 8% dos adultos, 40% das crianças apresentam bruxismo. Na verdade, o bruxismo do sono, ele diminui com a idade, né? E o apertamento dos dentes aumenta com a idade. Então, nas crianças, elas podem usar a placa, mas com algumas ressalvas. Primeiro, fase do crescimento, o tempo que ela vai ser indicada, e nem toda criança precisa de placa porque está com bruxismo. A gente precisa avaliar, e aí o profissional, mais uma vez, especialista na área, o odontopediatra, eles vão poder acompanhar e indicar se aquela criança precisa ou não fazer uso da placa estabilizadora. Uma criança muito novinha, abaixo de 12 anos, por exemplo, não seria indicado? Então, em alguns casos, sim. Só que depende do tempo que essa criança vai ter que usar e do tipo de dispositivo também e da real necessidade, se aquela parafunção está gerando algum dano, se aquela parafunção pode estar gerando uma dor. E aí, nesses casos selecionados, a gente pode indicar ou não o uso da placa. Se não tem nenhum outro comprometimento, avalia-se. Em alguns casos, a gente só acompanha, orienta, busca outros fatores que possam estar relacionados e, mais uma vez, também entender entre a diferença do apertamento e do bruxismo do sono, para que a gente possa investigar. Um dado importante, por exemplo, nas crianças é o fumo secundário como causa do próprio bruxismo. Né? Crianças que fumam, exatamente, é um fator, por exemplo. Os pais fumam e ela é passiva, né? Fumante passiva. Exatamente. Isso também é um fator que a gente pode ter que investigar. Então, existem outros fatores que a gente precisa avaliar numa criança para entender se ela precisa ou não do uso dessa placa. Agora, no caso em que for indicada essa placa para a criança, esse ajuste, ele é mais fino ainda, né? O tempo de ajuste é menor ainda, tem que ficar observando o tempo todo, já que ela ainda está em formação, né? Na verdade, eu particularmente prefiro acompanhar essa criança a cada mês, não por uma questão de ajuste, sim por acompanhamento do desenvolvimento dela e eu não deixo essa criança por mais de 3 meses com uma placa estabilizadora. Às vezes a gente adapta alguns outros tipos de aparelhos funcionais para ajudar na proteção dessa criança também em relação ao bruxismo, e a gente pode acoplar alguns outros tratamentos caso ela necessite, junto com a proteção do bruxismo do sono. E nos adultos, essa placa, qual a durabilidade dela? Tem que fazer o ajuste em 3 em 3 meses, mas é a mesma placa que está sendo ajustada. Qual a durabilidade dessa placa? Isso vai variar, porque a placa, o ideal é que a gente tenha uma espessura adequada, que vai ser selecionada para cada indivíduo, mas em média uns 3 milímetros, 4 milímetros, e aí conforme a gente vai fazendo os ajustes, ela vai se diminuindo a espessura. Então, na verdade, a gente não pode permitir que ela perfure. Exatamente. Então, não existe um prazo definido, e às vezes tem paciente que prefere trocar porque ela vai ficando feia, o acrílico ao longo do tempo, enfim. Mas não existe um tempo definido para que eu precise fazer a troca dessa placa. Mas a durabilidade é boa. Ela é grande, bastante grande. É um acrílico rígido e que vai levar, tem pacientes aí que duram alguns anos para trocar a placa. Como é que é confeccionada essa placa? Hoje em dia já existem exames modernos, né? Por computador, né? É feito um molde digital. Como é que é isso? Hoje a gente pode fazer... Existe a própria moldagem tradicional, né? Que você faz a cópia dos dentes com aquela massinha que nenhum paciente gosta. Mas hoje, com a tecnologia, a gente tem o escaneamento dos dentes, que é feito com uma pistola. Você escaneia a boca, você faz um modelo digital, faz uma impressão através de uma prototipagem e você obtém os modelos por essa prototipagem. E aí você vai fazer do mesmo processo, né, laboratorial que seria feito antes. A diferença é que você não precisa mais moldar.
O que é muito mais prático. O que é maravilhoso. Ok, se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre bruxismo. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre bruxismo. Nossa convidada é a dentista Letícia Teixe, especializada em ortodontia, DTM, disfunção temporomandibular e dor orofacial. Ela que também é professora da FMP Fase. Quem tem bruxismo, seja ele de ranger ou de apertar, tem que ter ainda mais cuidado com as restaurações, né? Na verdade, o trabalho do dentista fica ainda mais complexo, né? Porque essas restaurações, elas são mais frágeis do que o dente em si, né? Sim, às vezes a gente faz um procedimento restaurador e o paciente que não usa a placa que faz o apertamento dos dentes retorna com a fratura, com aquele dente fraturado. Então, muitos pacientes que têm o apertamento, a grande maioria, né, tem que usar a placa antes de fazer o tratamento restaurador. Às vezes o próprio dentista vai indicar a placa justamente porque está fazendo tratamento e está fraturando. Então não só restaurações, como por exemplo hoje tem as lentes de contato, não são indicadas para pacientes que rangem, que apertam os dentes, os próprios implantes. Então a gente precisa fazer a proteção da oclusão do paciente que tem a presença do bruxismo. Agora, esse paciente, ele perdeu o dente, ele vai ter que fazer o implante. Como é que é isso? A placa. Todo paciente tem que usar a placa para que ele possa passar pelo tratamento restaurador, de implante, de prótese, seja qual for o tratamento de reabilitação que ele vá passar, a gente precisa fazer a proteção com placa, ele precisa usar a placa estabilizadora. Agora, no caso da lente de contato, que é muito fininha e que é meramente estética, aí não é indicada mesmo, né? O ideal é que não, porque a gente tem um risco muito grande dele perder o trabalho que ele fez. A gente orienta. E o risco de fratura é muito maior Muito mesmo. maior porque ele está fazendo apertamento. Se o dente fratura, você imagina um trabalho fino, com uma espessura muito pequena. Então, é importante que a gente sempre oriente o paciente. Às vezes o paciente quer fazer, né? O ideal é que a gente sempre proteja, mas não seria uma indicação, seria uma contraindicação. Fatores de risco para aumentar o bruxismo, né? Uma pessoa que tem bruxismo, ela deve evitar algumas coisas, como, por exemplo, o excesso de café, a bebida alcoólica, o cigarro. Sim, o álcool, toda substância que seja excitatória, né? Ela aumenta, no caso, o bruxismo. Então, o álcool, o café, o fumo, eles aumentam, sim, o bruxismo, não só o bruxismo, como o ronco também. A gente costuma orientar o paciente no que a gente chama de autocuidado, né? Que é para ele manter os dentes separados em relação ao apertamento, isso durante o dia. Como eu falei, a gente também tem os aplicativos que ajudam muito hoje. Existe também o que a gente chama de biofeedback, que ajuda ao paciente a perceber o momento que ele faz esse apertamento. A gente trabalha com todas essas opções para orientar o paciente, ele perceber em que momento ele aperta o dente. A gente tem que perceber também isso, eu falo muito para o paciente perceber os momentos que ele tem ele exige maior concentração, dirigindo, usando computador, lendo. Então, atividades que requerem muita atenção, concentração, são momentos que o indivíduo costuma fazer o apertamento dos dentes. Quase todos os pacientes na primeira consulta que a gente pergunta, você aperta os dentes? Eles, não aperta os dentes. E aí a gente explica isso tudo, pede para o paciente perceber se os dentes estão separados, a ponta da língua, e na outra consulta ele volta, olha, eu aperto assim, eu quase passo o dia inteiro apertando, e aí é assim que o paciente se dá conta que ele faz apertamento. A posição de relaxamento é qual? A língua atrás dos dentes da frente, é isso? Dos dentes superiores, os incisivos, né? Você tem uma rugosidade atrás dos incisivos superiores, se você colocar a ponta da língua ali, e aí é lógico, com a musculatura relaxada, não adianta você botar a ponta da língua nessa região e manter a musculatura tensa. Então, os músculos relaxados, a ponta da língua nessa região, e aí os dentes eles vão ficar ligeiramente separados. Ajuda muito para ele perceber fazer exercícios de abrir e fechar a boca sem forçar, só para lembrar que você tem que manter os dentes desencostados.
Isso para quem tem o bruxismo de vigília já ajuda muito, né? É o que a gente mais... a gente chama isso de autocontrole, né? Para o paciente perceber que para ele não apertar os dentes. A placa ela é mais indicada para o uso noturno. Onde o paciente não tem cognição, não tem consciência, então ele não tem como controlar o apertamento nem o ranger dos dentes. Às vezes dá até dor no pescoço, né? A musculatura fica toda tensa, né? Pode dar dor no pescoço, dor na face, e o paciente começa a relatar outros sintomas que podem estar em conjunto com esse apertamento. Dor de cabeça. Nunca se deu conta de que estava relacionado a isso, né? Isso, exatamente. Dor de cabeça frequente, em aperto, na região das têmporas. Né? Isso está bastante relacionado a essa condição. Quem tem bruxismo deve evitar mascar chiclete, né? É um estímulo extra? Na verdade, o paciente, o indivíduo que tem o apertamento dos dentes, ele já sobrecarrega a musculatura e a articulação. O mascar chiclete é um hábito também parafuncional, então ele aumenta a carga que já está sendo inserida pelo próprio paciente que já arranja ou aperta os dentes. Então, o mascar chiclete também é um hábito parafuncional. Que vai piorar o problema para quem já tem, né? Então, para quem já tem uma consequência, por exemplo, de uma dor muscular ou uma dor articular que vem se perpetuando pelo apertamento, mascar chiclete vai piorar bastante a condição dele. Então, algumas pessoas acham que mascar chiclete é fisioterapia, e na verdade não é. Ela sobrecarrega mais a musculatura e a articulação. Tem gente que acha que relaxa, exatamente. Ou acha que é fisioterapia mesmo. Algumas pessoas até indicam, né, masca chiclete para melhorar a atenção, e não é verdade. Como deve ser a formação desse profissional que vai atuar nesses casos de disfunção temporomandibular, de bruxismo? O profissional dentista que é mais indicado para tratamento tanto do bruxismo quanto das disfunções temporomandibular é o especialista em DTM, né, disfunção temporomandibular, e dor orofacial. Então existe um curso de pós-graduação que forma o profissional apto a reconhecer essas condições e a tratá-las, né? Na verdade, qualquer dentista pode reconhecer, que tenha conhecimento da área, reconhecer essas condições. Mas o tratamento ele deve ser realizado pelo especialista. Aqui na faculdade tem esse curso de pós-graduação, né? Ele dura quanto tempo? Ele é um curso de 2 anos, né? São 24 meses, onde o dentista ele passa por um processo de formação não só do diagnóstico, que ele é importantíssimo, a gente só deve pensar em tratamento depois que a gente tem o diagnóstico definido daquele paciente. Não só da disfunção, como das parafunções. Então, nós temos um ambulatório, que é no ambulatório escola da faculdade, que a gente tem um atendimento gratuito para os pacientes de disfunção temporomandibular. Então, a gente recebe pacientes só com parafunções, só com bruxismo, para controle, para uso de placa, para orientações, e também para tratamento de disfunção temporomandibular. Ou seja, é uma especialização que tem teoria e tem prática também. Com certeza, a gente precisa ver os pacientes com todas essas condições para que a gente esteja apto depois a tratá-los, que são condições que, como nós conversamos durante a entrevista, outras doenças, outras comorbidades podem existir e a gente não pode tratar uma só condição do paciente. A gente tem que reconhecer o bruxismo e tem que reconhecer outras condições que podem acometer aquele indivíduo também e piorar o quadro dele ou um piorar o outro. Essas associações que a gente conversou podem estar presentes. O uso de medicações são os mais frequentes, né? Pacientes que nos procuram e quando a gente vai entrevistá-lo, fazer a anamnese, a gente detecta que ele faz uso de alguma medicação recente e aí a gente tem que intervir para melhorar a condição dele. E a qualidade de vida, exatamente, né? sem sombra de dúvida. A qualidade do sono hoje é uma condição que a gente precisa trabalhar muito, porque a vida corrida, a ansiedade, o estresse, as pessoas dormem pouco, pensam o tempo inteiro, então a gente precisa instituir, a gente chama isso de higiene do sono, né? Orientar o indivíduo a não ver televisão antes de dormir, a evitar celular, que hoje é quase impossível. Muita gente vai com o celular para cama. Exatamente. A não ingerir determinadas substâncias antes de dormir. A gente precisa estar... a hora de dormir é a hora de dormir. No máximo a gente faz uma leitura para relaxar, né? Para esquecer aquele nosso dia a dia, para conseguir
ter uma noite de sono adequada. E também controle de luz, som, né? Porque qualquer perturbação do sono, mesmo que pequena, como um barulho pequeno, uma luz da televisão, pode gerar os microdespertares que nós conversamos, e ele pode gerar o bruxismo durante o sono. Por isso, o quanto antes a pessoa procurar ajuda, melhor, né? Porque evita as consequências todas, vai ter uma qualidade de vida melhor, melhora a saúde como um todo, né? Com certeza. As pessoas às vezes acham que não precisa procurar o dentista por causa disso, né? E precisa sim, a gente precisa estar atento à nossa saúde oral, buscar informação. A gente conversa sobre todos esses aspectos, mas o profissional ele vai ser capaz de reconhecer todos os vieses pertinentes a esse quadro e saber indicar a melhor terapia, e não só a única terapia, né? A gente pode somar vários tipos de orientações para melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Obrigada. Letícia. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.